A história do Natal. No ano de 1300 a.C., havia um povo que foi escravizado e foi libertado depois de 300 anos. Eles vagaram pelo deserto sem identidade, pois haviam se perdido na escravidão. Também não possuíam uma terra para o qual voltar. Foi levantado então um homem para os guiar, Moisés. A ele, Deus fez uma promessa. Daquele povo, o mesmo povo tão quebrado e carente, ele levantaria um profeta, a qual todos ouviriam, e da mesma forma que Moisés guiou o povo hebreu do deserto do Sinai, ele guiaria toda a humanidade pelo deserto desta vida. Milhares de anos se passaram e a promessa não parecia nem perto de ser cumprida. Esse mesmo povo viveu ciclos de liberdade e escravidão, parecendo estar presos em uma noite eterna, aguardando penosamente o tão esperado e prometido nascer do sol. Foi na noite mais escura, quando mesmo em sua terra, esse povo vivia sob o domínio do Império Romano, que a luz finalmente nasceu, irradiando incandescentemente a história da humanidade. Tudo mudou. Cristo nasceu. Na mais simples e ordinária das circunstâncias, em uma estrebaria na cidade de Belém. Enquanto esperavam o rei, ele veio como um bebê, simples e dependente. Enquanto esperavam pela guerra, ele veio trazendo a paz. Não um Messias fabricado pela humanidade, mas um Messias que vai para a humanidade. Aqui, a história foi marcada. Desde então, nosso calendário foi alterado para antes de Cristo e depois de Cristo. AC e DC. Mesmo depois de sua morte e ressurreição, era necessário, era primordial se lembrar de que a luz já havia vindo ao mundo, de que o deserto em que nós vivíamos agora poderia ter um fim. Havia uma terra melhor nos esperando. Foi no ano de 300 depois de Cristo, quando Constantino reinava sobre Roma, que o hábito de se lembrar e guardar o nascimento de Cristo ganhou uma data e um nome. 25 de dezembro. Natal. Contam que quando estava na véspera de uma decisiva batalha, o general Constantino teve uma visão que o ajudou a vencer toda a guerra. Após isso, ele se converteu ao cristianismo e encerrou então os 300 anos de perseguição que os cristãos haviam passado desde que Cristo havia estado na Terra. A partir daquele momento, a cultura do Natal cresceu e se espalhou pelo mundo, como fogo que, uma vez alastrado, não pôde mais ser controlado. Como qualquer data festiva que se populariza, o Natal foi se afastando aos poucos de suas raízes originais e ganhou características mais folclóricas. E a principal delas é encontrada na figura do Papai Noel. Nicolau de Myra foi um bispo cristão que viveu entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo e ficou grandemente conhecido por sua generosidade. Mais de 1000 anos se passaram e parecia que o verdadeiro significado do Natal estava completamente esquecido. Foi através do reformador alemão Martinho Lutero, em 1500, que o Natal começou então a voltar para suas origens. Também foi neste momento que uma bela e singela tradição foi criada: a árvore de Natal. Conta-se que em uma noite fria, quando voltava para casa, Lutero se deparou com uma bela paisagem de pinheiros. Olhando para o céu através das árvores, ele viu que as estrelas pareciam como milhares de diamantes presos nos galhos. Inspirado por isso, levou um pinheiro para casa e, junto com sua família, pendurou pequenas velas por toda a árvore. Pequenos pontos de luz que agora lembrariam durante toda aquela data que a luz veio ao mundo. 400 anos depois, com a Revolução Industrial e o crescimento do capitalismo, as datas comemorativas ganharam um foco comercial e assim foi com o Natal. Época de dar presentes e de demonstrar o seu amor e afeição aos entes queridos por meio de produtos. A nossa percepção de Natal atual foi fortemente moldada por marcas e comerciais. 2000 anos depois, tendo passado por tantas mudanças e alterações, ainda há um significado real no Natal? Certamente. É nesta época que se reúnem famílias,
que ocorrem ações de generosidade e compaixão, que volta para nós o sentimento de esperança e que, na correria de nossa vida moderna, paramos e nos lembramos do que verdadeiramente importa. Olhamos para o céu, ou para o presépio em cima da cômoda, ou para os enfeites brilhantes na árvore e nos lembramos mais uma vez que a luz nasceu e temos acesso a ela. Feliz Natal!